Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário você está vendo esse vídeo, não sei em qual localização você está nesse momento. Deixa eu só tirar esse cabo aqui. Beleza, prontinho. É a primeira vez que eu estou fazendo isso dessa maneira, né? Não é a primeira vez que eu ministro a palavra de Deus, mas é a primeira vez que eu faço de maneira virtual. Fiz uma vez uma transmissão ao vivo, quando na época da pandemia. Então, tenham paciência comigo. Isso é um trabalho que está iniciando agora. É algo que eu quero que se torne padrão, né? Eu vivo no mundo virtual, eu tenho amigos conhecidos virtualmente. Então, não tem por que eu não falar diretamente com vocês, dos meus amigos que fazem parte das minhas redes sociais. Então, é por esse motivo que eu estou resolvendo guardar esse vídeo, gravar esse vídeo. Amém? Eu vou ministrar uma palavra sobre a vida de todos nós. E é uma palavra que tocou muito meu coração. É uma palavra que já veio no meu íntimo há algum tempo. E eu estou seguindo uma direção do Senhor, irmãos. Vou ser bem sincero. Eu tenho um pouco de vergonha. Apesar de eu ser muito falador, apesar de eu ser muito conversador, eu sou bem tímido. Mas eu tô um pouco envergonhado, mas eu espero que a intenção aqui é que a palavra de Deus seja ministrada e não qualquer outra coisa. Amém? Vamos lá. Eu vou convidar a todos me acompanhar no Salmo 51. Salmo 51. Eu estou usando a tradução Bíblia do Rei James. Eu estou com essa outra Bíblia aqui, que é a Bíblia Palavra-Chave, mas eu vou ler a tradução do Bíblia do Rei James. Salmo 51, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: Ao regente do coro, Salmo de Davi, quando o profeta Natã o confrontou, depois de haver ele cometido adultério com Batseba. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa e purifica do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Versículo 4. Pequei contra ti e contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concedeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade do meu interior, e o meu coração ministra da tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Versículo 9. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, que é a palavra-chave desse ano, uma profecia que foi entregue na nossa igreja, que esse ano é o ano do renovo. E a palavra-chave desse ano do renovo, para confirmar essa profecia que foi entregue na igreja, é esse aqui, Salmo 51, versículo 10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu sou membro da Igreja Batista Ebenezer, da Igreja de Santa Isabel de Ivaí, pastor Daniel Dantas. E falo aqui pela palavra de Deus. Isso aqui não é nenhuma ordem do pastor, nem uma ordem da igreja. Eu estou fazendo esse trabalho porque eu senti de fazer esse trabalho. Perdi a permissão do meu pastor abençoou. Então, o versículo-chave da profecia do nosso ano, dentro da Igreja Batista Ebenezer, é esse. Salmo 51, versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Estamos vivendo o ano do renovo. O ano de ser renovado, de ser reforçado. É o ano de fazer de novo. Voltar a ser. Amém? E o texto base é esse do Salmo 51, ok? Deixa eu fechar aqui uns arquivos. Ok. Então, eu me debrucei um pouco sobre esse Salmo 51 por inteiro. Eu ainda estou no versículo 10. Então eu vou levar uma palavra que me veio ao coração até este momento. Provavelmente no futuro eu posso continuar a palavra a partir do versículo 11, mas hoje nós vamos ministrar aquilo que o Senhor deixou no meu coração. Antes de mais nada, eu vou fazer uma oração.
Se você não é um praticante de oração, se você não entende o que é uma oração, apenas me acompanhe. Feche seus olhos. Apaga um pouco da sua memória tudo aquilo que você está fazendo. Deixe de lado por um instante tudo aquilo que você está fazendo aí. Não sei o que você está fazendo com seu celular, como que você chegou nesse vídeo. Mas coloque seu coração neste momento na direção de Deus. Pense no céu. Pense nas maravilhas do Senhor. E vamos lá. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É em nome de Jesus Cristo que eu me coloco em Tua presença. Exalto o Teu nome e engrandeço a Tua presença, Pai. Senhor, eu convido o Senhor para estar comigo nesse momento, neste local. Pois eu não sei se o que eu estou fazendo te agrada. Eu não sei se o que eu estou fazendo é da Sua vontade, verdadeiramente, ou é um desejo da minha carne. Mas eu estou fazendo para Ti, Senhor, para a Tua palavra ser perpetuada. Para que o entendimento daquilo que o Senhor colocou no meu coração seja levado em algumas outras vidas. Senhor, unge-me com a sabedoria e a destreza para ministrar a Tua palavra. E que nenhuma distração ou medo nesse momento possa impedir as pessoas de receber este texto maravilhoso. Eu te dou graças, Deus, por tudo que fizeste em minha vida. E louvo o Teu santo nome pelo Deus maravilhoso que Tu és. Derrama Teu Espírito sobre mim, inflama Teu Espírito Santo em meu coração. E que nenhuma distração, e que esse ambiente seja um ambiente para a Tua honra e Tua glória. Amém? Eu estou falando da cidade de Porto Rico, né? Então vamos lá, irmãos. Já fiz bastante apresentação. Vamos direto à palavra agora. Então a gente tem um texto interessante, que é um texto de um homem quebrantado, um homem emocionalmente abalado por algo que ele fez. É um texto que faz com que nós pensamos quão pouco a gente faz quando a gente peca, porque olha que texto maravilhoso. Olha a forma que Davi se descreve ao Senhor. Tem piedade, tem misericórdia, lava-me, renova-me. Ele é um cara extremamente quebrantado na presença do Senhor. E esse texto foi feito numa situação em que Davi, que a gente conhece muito Davi, vencedor de gigantes, nós conhecemos muito Davi, ele como rei, primeiro rei de Israel, mas nós precisamos entender que Davi era um homem como nós. Ele era um ser humano carnal. Então ele tinha desejos e ele pecou. Ele cometeu um pecado. Ele fez aquilo que o Senhor abomina. Aquilo que faz a separação entre o homem e Deus, que é o pecado. Mas por conhecer Deus, ele escreveu esse Salmo 51. Arrependido de ter pecado. Quebrantado de ter pecado. Então, Davi é um homem que ele venceu um gigante físico, mas também ele passou por algumas provações na vida dele. E uma delas foi ser desprezado. Davi era uma pessoa que foi desprezado por outras pessoas. Vamos lá. Davi ele foi desprezado pelo seu irmão Eliabe. Em 1 Samuel 17, 28, Eliabe diz assim: Davi tinha acabado de chegar no campo de batalha, estava levando mantimento para os irmãos dele. E ele foi recebido dessa maneira. Por que você veio aqui? O irmão dele falando para ele. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? As ovelhas da família. Sei que você é presunçoso e com seu coração é mau. Sei que você é presunçoso e com seu coração é mau. Futuramente, Deus vai se revelar na vida de Davi e vai descrever Davi como um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Então era um homem com um coração bom e maravilhoso. Só que para a sua família, para o seu irmão, ele era um homem de coração mau. Então às vezes a gente tem essa visão das pessoas. Às vezes nós olhamos a pessoas e julgamos ela e passamos a desprezar. Eu já tive situações em que eu fui julgado simplesmente para a pessoa olhar para mim e pensar: o Celso isso, o Celso aquilo. Mas com a convivência a pessoa vai te conhecendo. Então, se você, irmão, está passando por um momento
que alguém está te julgando pela sua aparência, não cabe a você tentar lá convencer ela. Cabe a você mostrar ao mundo que você não é aquela pessoa. E o mundo vai convencer ela. As suas práticas e as suas determinações, a sua vida em si vai mostrar que você não é uma pessoa má e que você tem um coração bom. Mas isso é o tempo. Não é de um dia para o outro. Se você está sendo julgado, desprezado, não tente lutar contra isso de maneira física. Mas leve isso diante do Senhor. Coloque isso na presença de Deus. Davi ele foi desprezado pelo sacerdócio. Samuel, quando ele chegou na casa de Jessé, que era seu pai, para ungir o rei, ele olhou o filho mais velho e falou, com certeza é esse. Ele afirmou que era aquele filho de Jessé que deveria ser ungido. Davi também foi desprezado pelo seu pai. Jessé, quando Samuel chegou para ungir Davi, no 1 Samuel 16, Samuel pergunta para Jessé assim, seus filhos estão todos aqui? Ele diz, sim, todos estão aqui. E após passar todos os filhos, Jessé fala, tem mais um lá no campo, Davi. Ou seja, quando o pai de Davi foi questionado, ele foi deixado de lado. Simplesmente, o pai dele falou, não, então todos os filhos estão aqui. E ele não estava lá. Então Davi também, ele sofreu um desprezo da sua esposa. Em 2 Samuel 6, aconteceu uma coisa maravilhosa, que Davi recuperou a Arca da Aliança. Tinha sido levada, Davi foi lá e trouxe ela de volta. A gente não vai entrar nos detalhes desse resgate da Arca, mas quando Davi chega na cidade de Israel, dançando, alegre, por ter recuperado a Arca da Aliança do Senhor, que é um símbolo muito importante para o povo de Deus, ele é recebido dessa maneira pela esposa dele. 2 Samuel 6,16. Aconteceu que, entrando a Arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, sua esposa, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Você está vendo o tipo de vida que Davi tinha? Você está entendendo o tipo de relacionamento que ele tinha com as pessoas ao seu redor? Davi não era uma pessoa que recebia muito amor e muita atenção. E na verdade ele recebia muito desprezo e julgamentos. Davi tinha tudo para ser uma pessoa triste, depressiva e amargurada. Davi tinha tudo para ser uma pessoa que não quisesse mais a convivência com aquelas outras pessoas. Vou me isolar, vou ficar aqui no campo com as ovelhas. Bicho é melhor do que gente. Você não tem ouvido isso? Então, mas o que diferencia Davi de todos os outros ao nosso redor? De nós mesmos. Davi tinha um relacionamento com o Senhor. E esse é o intuito desse trabalho que eu estou fazendo aqui. Criar um relacionamento com o Senhor, com o Eterno, o Deus de criação, o Deus de maravilhas, o Deus dos exércitos, aquele que criou os céus e a terra. Quando o Davi foi confrontado, ele estava lá para enfrentar o gigante. Você sabe o que Davi falou? Davi falou assim, Yahvé, Deus, me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então a primeira coisa para você vencer essa raiz de amargura, a primeira coisa que você precisa e tem que colocar em prática é começar a exercitar a sua fé. É começar a dizer e proclamar as maravilhas de Deus na sua vida, porque vamos dar um entendimento rapidinho do que é fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, tô no 10, calma, isso. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Entendeu? A fé
é a certeza do que havemos de receber. Davi, quando estava indo enfrentar o gigante, ele tinha certeza que ele ia vencer. Mas não por ele. Não pelas habilidades dele. Não pelo que ele possuía. Mas sim por causa de Deus. Então, irmãos, coloque a sua fé em ação. Comece a proclamar que Deus vai fazer na sua vida algo. Acredite que Deus é capaz de fazer algo na sua vida. Para vencer essa mágoa, essa tristeza, essa raiz de amargura que pode estar querendo ser enraizada no seu coração e na sua mente. Não permita que o desprezo de outras pessoas te afaste de Deus. Não permita que aquilo que as pessoas estão fazendo com você te tirem da direção de Deus. Isso acontece na igreja. Não permita que alguns crentes te afastem da presença do Senhor. Coloque a sua fé em ação. Porque quando você coloca a sua fé em ação, você vai entender qual é a importância de ser um adorador. E Davi era era o adorador. Adoração de Davi. Eu estava lendo um artigo ontem. Eu não vou procurar aqui, depois uma hora eu procuro melhor. Davi escreveu 74 dos poemas dos Salmos, 74 são escritos por Davi. Adorador. Quando você coloca a sua fé acima da sua mágoa, quando você declara o Deus de sua vida vai fazer, você se torna um adorador, pois a adoração é o que agrada a Deus. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e verdade. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Salmo 29, 2 diz assim, Davi falando, irmãos. O mesmo cara que está lá destruído no Salmo 51, no Salmo 29, ele está dizendo assim, ó. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. Adorai ao Senhor por causa do seu esplendor. A sua adoração é uma adoração que tem que ser direcionada a Deus pelo que Deus é. O Deus grande, forte, poderoso, que te protege, que te guarda, que te guia. E não pelo que Ele pode te dar. E não pelo que Ele tem para te dar. Porque isso é Deus que vai escolher te dar. O que você vai receber é uma consequência daquilo que você dá para Deus. Você está buscando algo na sua vida? Para de buscar esse algo nesse momento. Para de pedir para Deus. E começa a adorar a Deus. Deus, Tu és grande, forte, Tu és lindo, Tu és verdadeiro, Senhor. Não existe engano em Ti, não existe engano em Tua palavra. Pai, Tu criaste os céus e a terra, Tu criaste o mar, as ondas, Tu criaste o vento que eu respiro, o alimento que eu como, a roupa que eu visto. E por isso que eu Te adoro, por isso que eu Te amo. E por isso que a raiz da amargura não tocou o coração de Davi. E Davi não se depreciou. Se entristeceu, sim. Nós somos humanos, a gente vai se entristecer. Não estou dizendo que você não pode se entristecer. Eu estou dizendo que você não pode cultivar a tristeza para que ela não se torne algo, uma amargura profunda. Depois de declarar a sua fé e se tornar um adorador, você vai aprender a buscar a santidade. Levítico 19:2 diz assim, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Santidade, meu querido, é você não viver as coisas que o mundo tem para te oferecer. As coisas que o pecado tem para te oferecer. A mentira, o engano, o medo. Tudo isso é oferecido para você dia a dia. E cabe a você. Meu cachorro está latindo lá fora porque eu acho que ele está preso. Só um instante, irmãos. Perdão, irmãos. Se eu não fosse lá pôr ele pra dentro, ele ia ficar fazendo escândalo e ia acabar atrapalhando tudo aqui. Amém. Então, como eu estava dizendo,
Sede santos porque eu sou santo. Quando você pratica a santidade, você está dizendo para o mundo, eu não aceito as coisas que você tem me oferecer. Entorpecentes, sexo explícito, mentiras, roubos. A gente pode fazer uma lista de coisas que o mundo te dá e que te fala assim, pratica, isso é normal, isso é legal. Mas é legal no mundo pecaminoso, no sistema caído. Diante do Senhor, para mim, pelo menos que quero viver na presença de Deus e praticar essa santidade que Deus nos deixa, não, eu não quero. Eu quero viver para ti, Senhor. Quero viver a tua palavra. Porque eu quero exercer a minha fé, eu quero adorar a Deus, eu quero praticar a santidade para que um dia, e eu sei que isso acontece, eu tenha receber o que Davi recebeu em 1 Crônicas 17:7. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus falando, eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Isolando essa parte do ser famoso e ser posto num trono, que é o que eu não busco, nunca busquei e Deus é testemunha, mas focando no início do versículo 8, que diz assim, sempre estive com você por onde você andou. Quando Davi estava lá no rebanho dele, Deus estava com ele. Quando Davi estava sendo desprezado pelo irmão dele, Deus estava com ele. Quando Davi estava sendo desprezado pelo sacerdote, Deus estava com ele. Quando Davi estava sendo desprezado pelo seu pai, Deus estava com ele. Quando Davi estava sendo desprezado pela sua esposa, Deus estava com ele. Quando eu estava triste no meu quarto chorando, Deus estava comigo. Quando eu estava no meu trabalho passando raiva por alguma coisa que deu errado, Deus estava comigo. Quando eu sou ofendido por causa de coisas que eu não pude fazer, eu trabalho no Correios. Então as pessoas às vezes querem receber as coisas muito rápido, mas a gente não tem a capacidade às vezes de entregar na medida e acaba sendo ofendido, acaba sendo... Deus está comigo. Deus está comigo neste momento e eu convido você a receber mais de Deus neste momento. Eu convido você a poder se colocar na presença do Senhor neste momento. Eu convido você a dizer para Deus que você quer ser um adorador. Botar a sua fé em ação e colocar a santidade em prática. Para você poder ter um relacionamento com Deus. Para que essa raiz de amargura não se torne algo que vai te magoar, machucar e, consequentemente, você machucar outras pessoas. Porque quando a gente está machucado, a gente machuca. Quando a gente está triste, a gente entristece. Porque a gente quer que as pessoas ao nosso redor sintam aquilo que a gente está sentindo. A gente quer que as pessoas sofram conosco. Tenham a mesma dor que nós. Só que eu estou convidando você a colocar-se na presença de Deus para que você seja um possuidor da presença de Deus e queira que as pessoas também sintam isso. Porque esse é meu intuito, essa é a minha vontade. Que as pessoas consigam receber de Deus aquilo que Ele tem de melhor para dar. E o melhor que Deus tem para nos dar nesse momento é a sua presença. É a cura. É a alegria de estar diante de Deus. Davi, por exercer sua fé, por adorar a Deus, por exercer a santidade, se relacionar com Deus, ele foi visto por Deus. E ele passou a conhecer a Deus. E isso é uma necessidade que nós precisamos. Precisamos conhecer a Deus. Conhecer o Deus das maravilhas, porque Samuel, em 1 Samuel 17, do 48 ao 50, nós vemos Davi, um menino, derrotando um soldado treinado de mais de 2 metros de altura. Vai imaginar o peso que esse cara tinha. Um milagre, uma maravilha feita por Deus. Podemos enumerar diversas, mas eu estou falando de Davi aqui nesse momento. A gente tem que conhecer o Deus que abençoa aqueles que vivem com Ele. Porque a gente viu Davi se tornando rei. E uma coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. Davi vivia para agradar a Deus. Em Atos 13, 22,
O testemunho diz assim, da palavra: depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou. Deus testemunhou sobre Davi. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Então, Davi não pediu para ser rei. Davi não pediu para ser um guerreiro conhecido e lutador. Isso tudo veio até ele simplesmente por ele conviver e conhecer a Deus. O adorar. E Deus falou: Tó, tá me adorando? Tó. Tá vivendo santidade? Toma. Meu espírito. Através do meu espírito você tem comunhão comigo. Então é isso que nós precisamos entender. Que se a gente vive para agradar a Deus, a gente não pode agradar ao mundo. Não pode jorrar duas fontes de uma pessoa. Fonte de amargura e fonte de bênção. Ou você adora a Deus ou você vive no mundo. E Davi, por conhecer a Deus, ele conhecia o mal do mundo que se chama pecado. Pecado, de forma resumida, irmãos, pecado é não obedecer a palavra de Deus. É desobedecer. Deus fala, vira à direita, você vira à esquerda. Deus fala, não pega, você pega. Deus fala, não vai, você vai. Deus fala, não, e você sim. Desobedecer, irmão. O mundo não vive para Deus. E nós vemos que o mundo, ultimamente, está negando a Deus, literalmente. Algumas pessoas estão declarando abertamente que não querem viver para Deus. Em Isaías 59, 1, 2, diz assim: não, o braço forte de Yahvé não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhe darás ouvidos. O pecado é o que faz a separação. Então quando você ouve falando assim, ai, mas se Deus existisse, e tal coisa não estaria acontecendo. A resposta está em Isaías 59, 1, 2. A mão de Deus não é uma mão que não alcança as pessoas. Mas o pecado faz com que nós ficamos escondidos de Deus. E Deus não nos vê e não nos escuta. É aquilo que te escraviza, o pecado. É aquilo que você não consegue deixar. Aquilo que te afasta de Deus. Pecado é aquilo que te prende. E uma coisa interessante que nós precisamos entender está no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. E o que é a morte, irmão? A morte é o fim. A morte é... acabou. Findou. A gente pode colocar a morte física como exemplo, né? A pessoa hoje está, amanhã não está. Mas nós também podemos colocar a morte espiritual. A pessoa que adorava Deus, a pessoa que vivia na presença de Deus, agora, por causa do pecado, ela não faz mais isso. Por quê? Matou aquele espírito de adoração que ele tinha. Se escondeu da presença de Deus novamente. Então, outra coisa que a gente precisa entender. Salário. A Bíblia retrata o pecado como um salário. O que é o salário? É uma remuneração que você recebe em troca do seu trabalho. Ou seja, dá trabalho, pecar, a gente se esforça para pecar e a gente vai receber. É algo que não tem como fugir. A gente planta, a gente colhe. Eu vou falar o meu exemplo, tá? Eu me converti em 2006, em 2008 eu resolvi não ir mais para a igreja. Quis ir buscar meus amigos no mundo e meus amigos me levaram para o mundo. E eu tive uma coisa maravilhosa que foi assim. Eu vim do mundo rebentado, com uma roupa e uma bicicleta. Tinha uma bicicleta, tem até hoje, tá na casa da minha mãe, aliás. Uma roupa só, uma peça de roupa, uma troca de roupa. E eu fui vivendo para Deus e as portas foram se abrindo, eu fui vivendo, eu sou dizimista e ofertante, né?
tantos criticam, mas uma hora a gente vai falar sobre dízimos e oferta. Então, eu me coloquei na presença de Deus e Deus foi me abençoando, foi me trazendo, abrindo as portas das bênçãos, e eu fui recebendo bênçãos do Senhor e recebo até hoje, graças a Deus, e pretendo receber mais ainda no futuro. Então, eu comecei a ficar bem, só que depois eu saí da igreja. Só que quando eu fui para o mundo, comecei a pecar, eu descobri duas coisas. Primeiro, o pecado cauteriza. Eu pequei, eu me arrependi, chorei e me quebrantei na presença do Senhor. Pequei de novo, chorei na presença do Senhor. Pequei de novo, me entristeci. Pequei de novo, nem me entristeci mais. Pequei de novo. Normal, tranquilo. Pequei de novo. Tô pecando. Comecei a achar interessante o pecado. O pecado, ele cauteriza. Quando você está na presença de Deus, que você sente que pecou, você vai na presença de Deus, chora, se arrepende, promete. Nós somos humanos, nós somos falhos, então possivelmente a gente vai pecar de novo, e a gente vai pecar porque nós somos pecadores. Só que a gente não pode se acostumar com o pecado. Não pode deixar o pecado ser algo normal na minha vida, porque isso é o que nos impede de ter a presença de Deus. Outra coisa que eu entendi foi o seguinte: como eu vivia na presença de Deus, eu fui para o mundo. Lá no mundo eu comecei a colher as bênçãos que ainda estava na igreja, porque era um plantio. Eu preparei o terreno, Deus veio e plantou. Quando eu fui para o mundo, eu estava colhendo as bênçãos. Só que quando eu fui para o mundo, eu comecei um novo plantio de pecado. E aí quando eu colhi as bênçãos do Senhor, eu comecei a colher o pecado, eu comecei a receber o salário do pecado. E aí onde eu me destruí, que eu falei, meu Deus, eu tô pecando e tal. Puxei o freio de mão, falei, não, eu quero voltar para a igreja. E aí é destruição. Aí é destruição do psicológico, do físico, para você poder voltar na presença do Senhor. É 7 vezes mais difícil. Quando você entra na igreja e aceita Jesus, é maravilhoso. Mas quando você sai da igreja e quer voltar, é doloroso. E é um processo doloroso, mas vale a pena. Então, se você está longe da presença de Deus, se você está longe da presença do Senhor, mas conhece o Senhor, procure ajuda. Procure pessoas que possam te ajudar, porque não é fácil. Não é fácil, irmãos, mas é possível. E Davi, conhecendo o pecado, Davi conhecia Deus, Davi vivia com Deus, e ele sabia as consequências do pecado, mas ele também sabia como poder voltar para a presença do Senhor. E como que a gente faz isso? Primeira coisa que Davi fez, reconheceu o pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões, no versículo 3 do Salmo 51. E aí você começa a entender por que Davi está tão arrebentado. Agora você começa a entender por que Davi está tão destruído no Salmo 51. Porque ele veio colhendo bênçãos, colhendo promessas, colhendo a palavra e pecou. E aí ele sabe que ele vai perder aquilo tudo. Não está pensando no dinheiro, na coroa, ele está pensando na presença de Deus. Então ele vem e escreve esse salmo destruído, quebrado, quebrantado mesmo na presença de Deus. Pega para ler Salmo 51 com mais jeitinho que você vai ver. Aí você entende que a gente não sabe nem pedir perdão vendo isso aqui. Então Davi reconhece que o seu pecado e que reconhece que é um pecador. Então eu digo para você, irmão, você é um pecador. Enquanto você estiver aqui na terra, você é um pecador. Você não é um santo, um anjo de luz que veio para... Você não é um anjo que Deus cortou as asas e mandou para a terra. Você é um pecador. Você não é uma pessoa que está na frente de todos e as pessoas estão falando... Ah, sabe por que as pessoas falam mal de você pelas costas? Porque elas estão atrás de você e você está na frente. Não. Você é um pecador. Ah, sabe por que as pessoas atiram pedra em você? Porque você é uma árvore cheia de fruto e as pessoas estão tacando pedra para derrubar o fruto. Não, você não é uma árvore cheia de fruto. Você é um pecador. Ah, e por que a Coca-Cola não fala mal da Dolly? Por que a Coca-Cola não liga pra Dolly? Não, você não é uma Coca-Cola. Você é um pecador. E eu estou dizendo para você, a palavra vai te levar diante de Deus para deixar de ser um pecado, se afastar dessa condição e se tornar um adorador em santidade. Assim como Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele reconheceu: pequei contra Yahvé. Ao contrário de Saul, que quando foi confrontado diz assim: mas eu obedeci a Deus, realizei a missão que me foi incumbido. O pecado é meu. Eu sou um pecador,
reconheço que sou um pecador e o pecado é meu. Teve alguma atividade de fora da minha vida que me fez pecar? Ok, mas o pecado é meu. Não é de fulano, de Beltrano, o pecado não foi por causa disso, não foi daquilo. Eu pequei, Deus, perdão. Vou me colocar na presença do Senhor aqui, vou buscar novamente sua presença, vou me reestruturar. Porque quando você se reestrutura, você busca misericórdia. E você precisa da misericórdia do Senhor. E outra coisa que a gente não precisa, que a gente tem que entender é que a gente não tem como se afastar das consequências. A gente vai receber esse salário. No Salmo 51, versículo 4, diz assim: peguei contra ti somente pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justo é a tua sentença, incontestável julgar-me condenado. Você é um pecador, o pecado é seu, você busca misericórdia e aceita as consequências do pecado. Você vai colher aquilo que você plantou, mas você vai ser redimido. Tem uma passagem na Bíblia que eu não vou procurar agora. Eu tenho uma péssima memória. Eu lembro do texto, mas eu não consigo lembrar onde está o texto. Mas eu não vou deixar isso em branco, não. Pera aí. Passagem do oleiro. Jeremias 18. Aí, viu? Eu tô com a internet aqui e não... É por que eu tô buscando? Porque veio agora essa palavra. Entrou no assunto, não tá nem no esboço ali. Mas o Senhor é tremendo. Amém? Dois a 6. Jeremias 18. Beleza, tô no 1. Palavra do Yahvé que veio a Jeremias orientado: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé, Deus, dirigiu-me a palavra dizendo: por acaso não podereis eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga ao Senhor. Eis que, como barro na mão dos olheiros, do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. E se algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, amém. Então, o que a gente precisa entender? Que Deus vai quebrar você, Ele vai amassar você e vai te renovar. Você está entendendo o que é o renovo? Entendeu o que é o ano do renovo? É você se renovar. O que você vai ser feito de novo? Você vai ser feito de novo. Então, vai doer? Vai. Mas é bom? É muito bom. Acredite, Deus está querendo te renovar. Ele está querendo que você receba mais dele. E para você receber mais dele nos dias de hoje, agora nós vamos falar sério, hein? Nós estamos falando de Davi, um homem que vivia pela lei. E eu estou falando no tempo da graça. Você quer viver a sua fé? Você quer ser um adorador, viver em santidade, conhecer a Deus, conviver com Deus e conhecer a Deus? Em 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque só um Deus, só um mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus. Existe um caminho, se chama Jesus Cristo. Caminho, irmão, é aquilo que você vai caminho é o que te leva, é o que te direciona. Verdade é algo específico, não é algo abstrato. A verdade é o que nos liberta. A verdade é algo que você vê e entende. E vida é o que a gente recebe. Vida em abundância e vida eterna. Quer sair dessa raiz de amargura? Quer sair dessa raiz de amargura? Conviva através de Jesus Cristo com Deus. A palavra é viva e eficaz. Existe um mediador entre Deus e o homem.
A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: existe um mediador entre Deus e o homem. Eu não sou o mediador entre Deus e o homem. A Igreja Batista Ebenezer não é o mediador. Meu pastor não é o mediador. Jesus Cristo é o mediador. E é em nome de Jesus que eu estou levando essa palavra para a sua vida. É em nome de Jesus que eu estou trazendo essa mensagem para você. Eu estou um pouco envergonhado, tímido. Você está vendo que está bem caseiro o negócio, que está bem natural mesmo, assim. Eu estou falando com você como se estivesse conversando com você pessoalmente. Porque eu estou falando de Jesus Cristo na sua vida. Quer viver a raiz de amargura e receber as bênçãos de Deus? Existe um mediador chamado Jesus Cristo, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. E é através de Jesus Cristo que nós temos como nos livrar do nosso pecado, que é aquilo que faz a separação de Deus conosco. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Nos perdoar e nos purificar. Para que você possa ter uma convivência com Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus Cristo. Porque no livro de Romanos 10, 9, capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres com teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar Jesus é declarar Jesus Cristo na sua vida, irmão. É declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Crer com teu coração é deixar enraizar a palavra de Jesus Cristo em sua vida e viver por essa palavra. Confessar, crer e ser salvo. É através de Jesus Cristo que você vai ter os seus pecados perdoados. É através de Jesus Cristo que você vai ser limpo, renovado. É através de Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus vai fazer morada em sua vida. E é pelo Espírito Santo de Deus que eu estou aqui. O próximo vídeo, eu não sei como vai ser gravado, porque eu vou gravar no dia que eu sentir no coração. Eu vou falar sobre o meu testemunho. Mas quem me conhece hoje, esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim: ai, o Celso é rico. Eu não sou rico, irmão. Eu sou próspero. Entendeu? Sou próspero. É diferente de ser rico. Existem pessoas ricas que não têm prosperidade. Então, para quem não tinha nada, uma peça de roupa e uma bicicleta, hoje eu sou um homem próspero. Mas por quê? Porque eu vivi para Deus e as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu não busquei nada do que eu tenho. Eu desejo as coisas? Sim. Eu peço a Deus? Sim. Não sou hipócrita. Eu sou humano, eu sou carne, eu quero receber também. Mas Deus me abençoa e abençoa todos aqueles que o servem, todos aqueles que o buscam, simplesmente porque o adoram. E eu tive que aprender da pior maneira, com dor, com lágrimas. E eu estou aqui te falando de coração. Eu estou falando aqui, falando com a minha alma aberta para você. Receba Jesus Cristo na sua vida. Aceite as consequências do pecado, porque vai ser muito gratificante no futuro. Um dia você vai lembrar dessa palavra e vai dizer: bem que o Celso avisou. Porque você vai estar vivendo na presença de Deus, vai conhecer o Deus maravilhoso e vai entender que você é um vitorioso quando você está na presença de Deus. Amém, meu querido? Vou fazer mais uma oração para encerrar. Queria agradecer a você que chegou até aqui. Que Deus possa estar fazendo algo maravilhoso em sua vida. Eu de coração espero que Deus possa estar fazendo algo maravilhoso na sua vida. Eu vou orar. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez eu invoco o Teu nome e o Teu Espírito nessa manhã. Nessa manhã de quarta-feira, no dia 29/3/2023, eu declaro, Senhor, na vida de cada um que aqui está, na vida de cada um que aqui chegou, todos aqueles que ouviram essa palavra, todos aqueles que colocaram diante de Ti a Sua presença. Abençoa, Senhor, com o Teu Espírito. Revela Jesus Cristo na vida dessas pessoas, Pai, para que eles possam ter fé, para que eles possam Te adorar, para que eles possam se santificar, ser encontrado por Ti e conviver contigo. Eu sei que Tu és, Tu era e sempre será. Passará o homem, passará os céus e a terra, mas a Tua palavra não passará.
Então que a tua palavra esteja sendo enraizada nos corações, nas vidas, nos pensamentos, e que todos possam receber uma porção santa do teu Espírito, Pai. Eu te amo, Deus, e quero demonstrar esse amor em atitudes. Em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, mais uma vez, Deus te abençoe.